psicólogos que falam mal de outra ferramenta que o conselho de psicologia não autoriza. As pessoas perguntam, o conselho autoriza? Então, não serve para mim. Uhum. Esse é um assunto que sempre aparece aqui nas nossas lives, a gente pode esclarecer um pouquinho aqui, Uhum. né. E assim, a ideia é esse encontro ser um bate-papo, vocês trazendo perguntas para a gente ir esclarecendo aí, vamos ver o que surge, o que a gente cria aqui, né. Uhum. Mas não sei o que vocês já conhecem de mim, vou me apresentar bem rapidamente, assim, e se vocês quiserem perguntar mais de mim também, aí eu vou falando, né. Então Uhum. eu sou a Simone Correia, que sempre está escrevendo lá no grupo, né, e eu sou psicóloga já há muitos anos, trabalhando muito afinco na ética da psicologia, tal. Jamais me imaginei trabalhando com ferramentas que a gente hoje em dia poderia até considerar de como que é? Das integrativas, esqueci o nome Uhum. que a gente dá para isso. Terapias Porque integrativas. das terapias integrativas, é que tem outro nome também, né. Porque se hoje Axis fosse intitulado aí dentro de alguma categoria, eu acredito que seria essa, né. Então jamais me imaginei há muitos anos atrás trabalhando nisso, né. E conheci as barras de Axis sendo cliente de uma pessoa que trabalhava com Ayurveda, em 2000 e acho que foi em 2018. Jamais, nunca tinha ouvido falar. Uhum. E aí achei muito interessante, coisas começaram a se movimentar na minha vida, mas ainda assim era muito para mim, pessoalmente, com a minha família. Ainda não tinha imaginado trabalhar com isso. Mas as perguntas eram intrigantes para mim, porque essa facilitadora, além de fazer a sessão de barras, ela levava para os atendimentos de Ayurveda as perguntas, né, essa energia das perguntas. E essas perguntas sempre foram muito intrigantes para mim, porque tinham a ver com a maneira como eu gostava de trabalhar já com os meus clientes, não exatamente fazendo as mesmas, mas nessa energia de abrir mais, vamos mais consciência e tal. E aí, quase um ano depois que eu recebi a sessão de barras, eu fui fazer o curso, interessada em saber mais dessas perguntas, mas ainda para mim. Até que eu comecei a perceber que eu poderia ir além, e comecei a ousar, que para mim eu achava meio ousado isso, Uhum. experimentar com os meus clientes do hospital onde eu trabalhava, que eram, na verdade, chamados de pacientes, né. Eh, Mães, gestantes e puérperas de alto risco de um hospital municipal aqui de São Paulo, onde eu trabalhei por muitos anos. Saí recentemente por uma escolha também, a partir da consciência que eu fui abrindo, inclusive, especialmente com as próprias ferramentas de Axis, que me facilitaram bastante e tal. E aí lá fui eu, né, começar a experimentar aos poucos, muito timidamente. E um mundo novo mesmo começou a se abrir para mim, assim, nos atendimentos, a perceber o que realmente era leve para mim, do que realmente eu gostava de fazer com essas no meu trabalho, de ter mais clareza do que não fazia mais sentido para mim. E eu que já buscava um trabalho paralelo ali do hospital, porque eu já vinha querendo fazer uma transição de carreira, como a gente chama, né, eu acabei me voltando muito para isso, dessas ferramentas e vendo o quanto que isso contribuía com a minha dinâmica de atendimento, com a vida que eu estava escolhendo para mim e com, o processo ali dos meus clientes, né, no hospital e fora dele. As pessoas começaram a me trazer um retorno muito interessante, muito rápido, de movimentos na vida, né. E aí eu comecei a querer mais, acessar mais, aí fui fazendo outros cursos também de outras ferramentas, ferramentas mais corporais, outros cursos, que me aprofundassem mais nessa questão toda da consciência, das escolhas, enfim, fui fazer algumas ferramentas alguns cursos mais avançados. E
e fui percebendo quão gigantesco é essa, né, isso de levar a consciência dessa percepção que a Axis abre para gente, que vai para além da consciência que a gente aprende no termo consciência que a gente aprende na faculdade, né? E especialmente aquilo que o Manual de Barras traz já ali na primeira página, né? Não ir contra essa realidade. Então, não é ir contra a psicologia, não é querer atravessar, ser antiética, de jeito nenhum. A gente não precisa, são só escolhas a partir do que vai sendo leve para a gente. E assim eu fui fazendo as minhas escolhas, inserindo no meu trabalho, deixando muito claro para os clientes, né? Quando eu estou fazendo uma coisa, quando eu estou fazendo outra, embora o meu trabalho ele foi se modificando muito, né? A minha maneira de atuar, de conversar, de estar ali na presença com aquele cliente e tal. E aí essa ideia de poder me engajar com mais psicólogos, né, trazer para workshops, para supervisão, grupo de estudos e grupo de WhatsApp, né, veio a partir dessa percepção, assim, de perceber quanto que a gente pode criar Junto, né? juntos e para além do que já está definido, instituído da própria psicologia como instituição, né? Uhum. E isso tem sido muito, muito bacana para mim. Então, a ideia do nosso grupinho de WhatsApp é, nesse ponto de partida, na pergunta, o que mais pode ser possível para a gente, que a gente ainda não considerou, né? Uhum. Então, sempre que eu percebo ali a energia, eu convido para uma live, assim, para além das outras contribuições aí que eu ofereço, né? Então, acho que a gente pode falar um pouco mais disso que você trouxe, do quanto que alguns psicólogos eles não são a favor, né, de ferramentas que não estão descritas. Mas assim, você começou a usar, você começou a trabalhar com seus clientes, né, com as perguntas, né? Não Foi. diretamente com as barras. Foi Uhum. porque eu também tinha muito ponto de vista. Uhum. Então, porque assim, eu nunca trabalhei com corpo. Essa era a justificativa maior que eu tinha, assim. Nunca me senti à vontade para trabalhar dentro da psicologia mesmo, com o corpo. Porque tem psicólogos que fazem, né, Tem o formação de Rachana, né? eu sempre achei muito interessante, mas eu nunca me senti à vontade, coisas que hoje eu já até tenho consciências a respeito, né. Então eu não imaginava como até a minha facilitadora lá que me apresentou as barras, ela dizia: "Simone, que incrível seria você poder levar isso lá para o hospital com seus pacientes e tal". Eu falava: "Mas Renata, eu não tenho, não vejo, não sei, mas como você diz, o que mais é possível", né, eu falava para ela. Então, quando eu fiz o curso, né, que aí eu co bom, no decorrer do próprio processo com ela, já foi me abrindo um bocado de coisas para perceber de diferente, né, até no próprio meu trabalho, assim, mas de fato eu comecei, depois do curso de barras, a me abrir para essa possibilidade de começar a experimentar diferente. Então eu comecei com as perguntas. E aquilo foi criando tanto nos atendimentos, tanto para eu perceber avanços, como para eu perceber, sabe a questão da escolha que a gente fala tanto em Axis? Eu Uhum. comecei a perceber com os meus próprios pacientes ali, aqueles que não estavam escolhendo. Então, teve atendimentos que foram muito bacanas, assim, todos foram muito bacanas, né? Porque eu comecei a usar com todos as perguntas inicialmente, com todos. Uhum. E alguns tinham avanços, né? Até do ponto de vista da psicologia, tinha avanços, melhoras significativas de uma semana para outra. Eu atendi uma vez por semana na maioria, de uma semana para outra. A paciente já vinha com uma mudança incrível. A maioria, vamos dizer assim, 99% na semana seguinte vinha muito diferente. Aí, no decorrer, algumas prosseguiam nisso, outras não. E eu comecei a trazer mais perguntas, e aí, como eu falei, né, continuei fazendo alguns cursos, workshops, então eu fui
tendo mais clareza, e eu fui percebendo, é a escolha. Então, sempre foi muito incrível. E, inclusive, dessas pessoas terem a consciência de perceberem quando era a escolha delas. Então, isso, eu comecei, né, te respondendo assim, comecei com as perguntas, mas muito rapidamente eu comecei a experimentar também já as barras, a convidar, né? E para minha surpresa, porque eu achei que esses pacientes não iriam aceitar, iam ficar meio achando estranho, eles aceitaram sem questionar, numa super receptividade. E aí também, né, os efeitos, que eu chamo mais de movimentos, né, na vida dessas pessoas começou a ser muito interessante. Então, tanto usar as barras, como usar só o mantra que eu dava ali, né, oferecia para a pessoa fazer e convidava ela a fazer no dia a dia dela, elas traziam feedbacks muito interessantes, assim. E isso foi me mostrando que era uma possibilidade, e aos poucos eu fui baixando minhas barreiras, meus pontos de vista em relação a isso, sabe, assim, muito espontaneamente, né. Então tem muita gente que tem, o ponto de vista, né, de achar que estamos infringindo, né, ou de que isso é antiético, ou mesmo que não admitam, que é uma ameaça para a psicologia. Eh, existe, eu era uma dessas, até perceber na prática o quanto que não tem nada disso, só contribui para mais e mais e mais. E mesmo lá no hospital onde eu trabalhava, tinha psicólogos que não eram muito a favor da, né, da minha própria equipe, assim, mas Uhum. que conforme eu ia entrando na vulnerabilidade, na minha permissão, até de contar para essas pessoas o que eu estava fazendo, o que que trazia, respeitando a opinião delas, eu fui sendo respeitada também, né. Uhum. Até porque já existia ali um espaço de muito respeito entre a gente, mas pessoas que continuaram talvez não concordando, mas que não sei nem se não concordando, mas assim, relutantes a acreditar que aquilo realmente poderia funcionar de um jeito que, como assim? Mas, de um jeito até com mais avanços do que uma psicologia mais tradicional, né, É. não querendo muito aceitar, mas que achavam também curioso, interessante, né. E, então, na verdade, tudo começa aqui, na gente, né, no nosso próprio ponto de vista, assim, que foi o que eu fui percebendo dessa minha experiência. Uhum. Conforme eu mesma fui baixando as minhas barreiras, ó, dá até calor, fui baixando as minhas próprias barreiras, né, com relação aos meus pontos de vista, aos meus julgamentos e autojulgamentos. Fui sendo vulnerável a ponto de experimentar sem saber no que ia dar, sem saber se aquele paciente iria falar horrores para mim, iria, sei lá, o que que poderia fazer e tal. E fui me permitindo me abrir para isso e ser a contribuição, que tanto a gente fala em Axis, né. Ser a contribuição, porque o que que foi isso ali? Eu levar isso para essas pessoas é uma baita contribuição, elas perceberem coisas que talvez ou elas nem iriam acessar, ou iria levar muito mais tempo, né, porque Hum. realmente é de um outro numa outra via, né, isso tudo. Mesmo para aquelas que eu estava contando que não continuaram avançando, porque isso também é só um ponto de vista. Quem disse que elas não avançaram só porque elas não tiveram resultados, né? Uhum. Porque primeiro que elas podem escolher a qualquer momento acessar aquilo que foi disponibilizado para elas nesses atendimentos que aconteceram ali, daquela consciência que chegou para elas pela via do atendimento com a Simone, né, que poderia ter sido outra via também. E o fato delas terem percebido que elas não estavam escolhendo aquele ponto diferente, como aconteceu em alguns casos ali,
o que que isso também pode ter criado para a vida delas, né. Então, eu não posso dizer depois, porque a maioria não prosseguiu e eu acabei saindo do hospital, então não tenho esse acompanhamento aí para trazer até numa pesquisa, né. Mas, eh, o que mais pode ser possível, né, para essas pessoas, e isso é a contribuição, uma das, entende? Então, nada precisa nos parar, né, nesse sentido, especialmente de que, tem gente que não concorda, então, se eu der muita trela para isso, eu vou deixar de ser a minha contribuição, Com porque certeza. eu, Simone, hoje tenho total clareza da contribuição que as ferramentas de Axis, que são as que eu escolho nesse momento, podem trazer para o trabalho da psicologia, né. Eu, neste momento, não me vejo não levando, essa percepção, essa energia, essas ferramentas para o meu trabalho, de alguma maneira, né. Essas maneiras até a gente até pode falar aqui como que acaba acontecendo comigo e com vocês também, né, seria legal vocês também Hum. contarem, assim, ser uma troca. Mas Mas essa questão essa demonização que muitas pessoas fazem com as barjatas, aconteceu muito também com a transpessoal. Minha psicóloga é, é terapeuta transpessoal. sim. E eu li a história, vi como que ela queriam caçar ela, o diploma dela. Uhum. Até que ela peitou e hoje é reconhecida. É, né, então. É com tudo aquilo que vai contra as caixinhas. Uhum, Qualquer coisa que a gente trouxer, que for contra as caixinhas, isso não é nem só na psicologia, né, é isso. em tudo dessa realidade aqui, mais padronizada, protocolada, quadradinha, e na psicologia não seria diferente, né. Em todas as instituições onde existem protocolos, existe a sua ética, existem as suas leis e tal. Psicologia é uma instituição, né. Uhum. Então, as barras de Axis não seriam diferentes, e as outras ferramentas de Axis, né. E que outras ainda virão talvez, que também vão ser, né, excomungadas, assim, né. Agora, quantos avanços a gente já não teve, né, nesse sentido de reconhecimento da própria psicologia para algumas modalidades e ferramentas. Se a gente for pensar na própria história da psicologia, existem aí lá atrás, lá nos primórdios, né, também um quebrar de barreiras pelos teóricos iniciais, né, que naquela época talvez fosse muito difícil deles acharem que seriam reconhecidos, e olha hoje como são, né. Ah, então a gente está criando, não é só para agora, é isso que a gente também pode fazer perguntas e perceber. Eu percebo, né, então faça perguntas, o que eu estou criando é só para agora? Será que está criando para agora? É para eu estou criando para daqui a 1 ano, 50 anos, 100 anos, 500 anos, e é só para psicologia? Será? Verdade? Verdade que eu escolho criar só para psicologia? Eu não, eu escolho criar para o planeta. Então, para as pessoas que hoje habitam esse planeta. E então, não é tão pontual assim. Por isso que, entre outros motivos, mas por isso que se a gente se prender e se parar por conta desses medos, né, de que vão me denunciar, eu não estou indo, eu estou sendo antiética, é uma definição, né, porque a Uhum. gente pode, bom, eu escolho trabalhar com essas ferramentas e ainda ser caminhante na ética da psicologia. Agora, do meu ponto de vista, será que vai ter alguém que vai me achar antiética? Pode ser, né? Assim como a gente tem psicólogo que já foi denunciado por atender com barras. E aí foi Sério? chamado. Sim, tem alguns casos aqui em São Paulo, que é onde eu moro, e aí eu conheço, mas tem fora de São Paulo também. E eu conheço algumas pessoas que já foram denunciadas, foram chamadas no CRP, simplesmente conversaram. No caso de uma psicóloga em especial, que eu conheço ela
né, pessoalmente. Ela conversou, explicou do quanto que tem sido contribuição para ela, para os clientes, né? Contou um pouco disso, convidou as pessoas para receberem uma sessão e perceberem também, conhecerem também, eles nunca foram, até onde eu sei, né? E aí ela contou, inclusive, de que a renda dela, naquele momento, e até hoje, pelo que eu sei, se faz pelas ferramentas de Axis, não é nem pela psicologia. Então, que Axis, inclusive, pagava o CRP dela. Uau! Então, ela se colocou muito na vulnerabilidade, né, na permissão de que, olha, essa aqui é a minha verdade hoje, né? Se vocês não aceitam, e não tem conversa, eu sei o que eu posso escolher, né? Mas, pelo que eu entendi, foi uma conversa que se caminhou de uma maneira tranquila, e ela só foi orientada a não divulgar junto e tal. Aí tem algumas recomendações, né? Mas ela continua sendo psicóloga, né? E fazendo de uma maneira super ética, do meu ponto de vista também, as duas coisas, né? Segue, pelo que eu sei, as recomendações lá, mas não deixa de dizer que ela é psicóloga também, né? Então, enfim, como é que tem sido para vocês? Vocês já estão atendendo com as ferramentas ou estão com algumas questões aí? Contem um pouquinho para a gente poder trazer mais aqui também. Eu já fiz alguns atendimentos pontuais. Eu trabalho em saúde mental, no CAPS. E assim, paciente que chegava com histórico de suicídio, de tentativa de suicídio, né? Eu pedi autorização para coordenadora de saúde mental na ocasião e ela autorizou. Aí eu Que fazia bacana. em algumas pessoas. Mas agora já Tem... mudou. Mudou o quê? Mudou a coordenação. Hum. É a outra que é mais até essa que é minha coordenadora direto, ela é até psicanalista, né? Ela já tem já é mais fechadinha. Que mais é possível? É, mais é possível. Tem uma pessoa no nosso grupo de WhatsApp, lá no grupo, que o nome dela é Emeline, e que ela... Até já fiz uma live junto com ela. Acho que foi no Instagram que a gente fez. Foi no Instagram. Tá lá disponível no meu Instagram, se você quiser ver. A gente falou um pouquinho, né, disso. Ela trabalha no CAPS também. E ela é uma pessoa que você pode trocar umas figurinhas, seja lá no nosso grupo, né? Se puder ser no grupo para mais pessoas também poderem participar, seria legal, mas uma pessoa que eu tenho certeza que estaria disponível também para poder trocar umas figurinhas com você. Uhum. E assim também, né? Eu acho que a gente não precisa desistir quando aparece uma barreira, né? E você mesma ser a ferramenta. É isso que eu faço também. Eu mesma ser a ferramenta das perguntas para começo de conversa. Então, se tem ali uma barreira, ponto de vista, julgamento aí dessa sua coordenadora, fique nas perguntas. O que mais pode Não, ser porque possível assim, aqui? mudou a prefeita, mudou todo mundo. Aí, por enquanto, ainda não cheguei. Apesar de que eu sou contratada, nem cheguei, nem sabemos ainda se quem vai ficar, quem não vai ficar, é É por isso que super eu fico... recente. Você nem teve a oportunidade de falar com uma pessoa, então. Não. Tá, Mas, então, assim, tem um colega do trabalho que ele já recebeu 4 sessões de barras e, assim, ele é apaixonado. Ele fala assim, que... Ele disse para mim que as barras salvaram a vida dele em 2020. Era uma pessoa, no começo, na primeira sessão que eu ofereci ele, a gente estava à toa lá, ofereci, aí fiz a segunda, fiz a terceira e a quarta ele pagou para fazer. ele fez com você as sessões? Fez. Que bacana. Então, Cresceu muito ele. então não vá você também para os pontos de vista de que vai ser difícil com essa nova coordenação, com essa nova gestão.
Se você Uhum. se perceber nesse ponto de vista, o que se requer para que você desfaça, descrie. É isso Uhum. ser as ferramentas também, né? Percebeu? Ser as ferramentas não é a gente nunca ter julgamento, ponto de vista. Que bom vai ser quando isso acontecer. Mas é, antes de tudo, a gente se perceber, se ligar de que, opa, chegou aqui um ponto de vista, né? Uhum. Então, o que mais se requer, o que mais é possível aqui, destruir, descrio, aí fazer, né, os processos que você já tem acesso, receber também as barras ou se Uhum. auto-aplicar, enfim, e não grudar e não comprar mesmo esses pontos de vista que não são seus, né? E aqueles que forem, qual é a mentira anexada, né? Uhum. A mentira é no sentido de que não tem a ver com aquilo que realmente é verdadeiro e leve para você, né? Então, você falou que vai fazer o curso de TTTE, incrível, né? O curso de É, entidades, que também vai abrir para mais energias, é, super, sensacional. Então, também vai te dar é. mais ferramentas para você poder abrir mais espaço aí, né? Para poder perceber diferente, escolher diferente, lidar com tanto as barreiras e julgamentos das outras pessoas, quanto com aquilo que não te pertence, que está ali começando a te encurralar, querendo pelo menos, né? Só vai se você deixar, né? Mas muito interessante isso. Então, o que mais é possível, né? Para que você leve aí nesse CAPS mais possibilidades e tal. E isso das perguntas, e assim, isso das ferramentas como um todo, eh, quando a gente sempre pode perguntar o que vai criar mais aqui, né? Então, vamos supor que seja muito pesado mesmo, né? Acho que ela caiu, mas eu vou continuar falando mesmo assim para você que ficou e para quem vê depois, pode ser que ela volte. Eh, né, a gente pode sempre perguntar o que vai criar mais aqui, né? Então, quando tem muita barreira, muito julgamento e tal, a gente não precisa ir atropelando tudo. É fazer perguntas, o que vai criar mais aqui? Às vezes sair atropelando não vai criar mais, só vai criar mais barreira, mais pontos de vista, né. E aí, é muito possível a gente trabalhar com Axis sem nem precisar tocar no assunto, sem nem precisar fazer uma sessão de barras com aqueles clientes, ou aquela equipe, né. Como eu falei no começo, por minha própria, eh, dúvida e julgamento, eu fui pelas perguntas, né. E nem contava para ninguém que eu estava ali usando ferramentas que eu tinha acessado em Axis. Mas aquilo já começou a mudar, como eu contei rapidamente no começo. Muito, para as pessoas e para mim, a ponto de chegar a fazer escolhas muito diferentes na minha vida depois, né, como, por exemplo, ter escolhido sair do hospital. Então, realmente a gente não precisa brigar com nada, é sempre seguir aquilo que vai criar mais para o reino de nós. O reino de nós é aquilo que vai sair do nosso autointeresse, mas que vai trazer mais para a gente também, a gente se incluir, e também para a contribuição de mais, né, do nós, do todo ali. Então, a Ana Helena, né, estava falando aqui, você caiu, o quanto que a gente não precisa brigar, né, vamos supor que realmente você perceba muito pesado de trazer as ferramentas e tal, e não tem uma abertura, não precisa ir contra isso e atropelar. Pergunte o que vai criar mais aqui, né. Muitas vezes levar a energia de Axis, a intenção no trabalho, que pode ser pelas perguntas, pode ser pela sua maneira de estar lá. E isso vai falar muito mais do que só fazer uma sessão de barras, que não é pouco, mas muitas vezes você estar nesta intenção, nesta energia, nesta permissão, vai criar muito mais do que se você enfiar a goela abaixo uma sessão de barras. Nem estou dizendo que você faz, né, mas só para trazer um exemplo aqui, né.
E, quem sabe, nessa intenção, nessa energia, né, nesse estado de ser, você abre espaços, o que mais é possível, trazendo perguntas que você nem precisa verbalizar, mas que você vai ser, como eu falei, as ferramentas. Você vai fazer, você não precisa falar em voz alta, inclusive. Isso serve para um ambiente em família, onde as pessoas também estão ali reticentes e, uau, muito julgamento para essa coisa toda que essa pessoa está fazendo aí de axis, nananã. Entende? A gente não precisa sair por aí vendendo para todo mundo, né? E nem todo mundo vai comprar mesmo. Então é ser a energia. E aí, nesse sentido, ser as ferramentas, sem nem precisar verbalizar muitas vezes, sem nem precisar contar. Entende? O que mais? A Luriane Deixa quer eu, falar um pouquinho? deixa eu Pode falar. contar. Eu sou formada em 2001, trabalhei até 2010, 2011 entreguei meu CRP porque sou psicóloga e empresária. Aí fiz uma escolha por continuar com os negócios da família. Em 2017, então 2011 entreguei meu CRP, mudei de cidade e tal, um monte de coisa. E 2017, a minha terapeuta de Reiki fez uma classe de barras e me ofereceu, ó, aprendi um negócio novo, vamos fazer? E eu gostei muito. Mas mais do que as barras, eu gostei daquelas palavrinhas mágicas e eu queria aquilo para mim, porque eu senti que aquilo fazia uma diferença incrível. E pouco tempo depois, ela se tornou facilitadora e eu fiz a minha primeira classe de barras com ela. E eu falei, pronto, era isso que eu queria, né? Eu queria essas palavrinhas mágicas. Para mim, que nem você falou no começo. Isso foi em maio de 2017, outubro de 2018 eu fiz o fundamento. Tinha uma classe de barras, fiz o fundamento porque eu queria entender as palavrinhas, era isso que eu queria, muito mais do que a técnica das barras, né, o processo corporal. Eu queria as palavrinhas, né, a conceituação de Access Consciousness. E saí de Access, do curso do fundamento, encantada. Né? Mas assim, não estava atendendo, não tinha nada. 2019, a minha massagista me disse assim, olha, eu sei que você é psicóloga, a gente conversa bastante, tal hora que você quiser voltar a atuar, tem um lugar aqui para você na minha clínica. Não tinha nem pensado nisso, tinha para mim, era para mim, para os meus pais, para minha irmã. Minha sobrinha ama receber barras, ama MTVSS, diz que é muito divertido. Ela tem 9 anos. Que Né? Eu bonitinho. fico pensando como a energia mexe nela, né? Porque ela disse, tia Nani, isso é muito divertido. Todo final né, de sessão. Aí eu comecei a pensar, nossa, o que mais é possível, então, que eu não considerei ainda com relação a isso, né? As outras pessoas estão vindo me falar, comecei a ter procura, por ser empresária, a cidade é pequena, a gente é bem conhecida aqui, dava palestras e tal, e começaram a me procurar, não só pelo lado empresária, mas pelo lado psicóloga. Daí eu falei assim, bom, então quem sabe eu vou retomar isso. Eu retomei meu SRP, em 2019 entrei todo o processo, final de 2019 meu SRP chegou, então estou pagando de novo, né? E como que funciona para mim no atendimento clínico? Daí eu faço atendimento clínico ou, eventualmente, trabalho em grupo, mas daí com empresas, né? Eu tenho estudado bastante a parte do Joy of Business, que é uma coisa que realmente me interessa, né? Dentro de Access. Fiz vários cursos avançados, TTE, que para mim ainda é uma barreira bastante grande, não desenvolveu, mas eu fiz a classe, volte e meia leio, mas ainda não foi para frente, pode POC nisso. Como funciona? Eu uso enunciado declarador, uso. Destruo e descrio as coisas que os clientes vão trazendo, vão falando e falo. E quando eu percebo que há uma curiosidade neles de saber o que é isso que eu estou falando, eu digo, vai lá, theclearingstatement.com, procura, tem português, você entende. Trabalho muito com todas as outras ferramentas, interessante ponto de vista, as perguntas, devolver o remetente, conforme as coisas vão vindo durante a sessão, durante a fala do cliente, na hora de elaborar a fala e eu vejo que a ferramenta ela vai fazer diferença,
naquela elaboração, eu vou dando a ferramenta. E eu sempre tenho a maca à disposição. E eu digo, ela está aqui, dá para trabalhar assim. Num dos últimos cursos que eu fiz com o Dr. Den, ele falou que quando o cliente traz, porque lá na classe de barras a gente aprende que a gente não puxa assunto, né? Você deixa o cliente, se ele quiser falar, você fala, senão fica tudo no silêncio, você só faz a técnica. E num dos cursos ele disse que a fala durante o processo corporal de barras, ou qualquer outro processo corporal de Access Consciousness, faz como se fosse um up, né? Ele tá me fugindo a palavra agora, mas como se ele fortalecesse, ele fizesse funcionar mais, por exemplo. Então, eu sempre deixo à disponibilidade. Quando o cliente quer, vou experimentar então isso, eles continuam com a mesma fala, e eu vou elaborando, e a gente vai trabalhando a fala da mesma forma, mas ou correndo barras ou qualquer outro processo corporal, e eu tenho uma, né, fiz formação, não fiz 3 dias de corpos, mas tenho N workshops de processo corporal, aquilo que o corpo deles pede, e eu fiz os sussurros do corpo com o Dr. Den aqui no Brasil, 2019, acho que foi, né? Eu nem lembro mais direito. Isso, foi. E eu vejo o que o corpo deles requer, vou fazendo o processo, enquanto eu vou fazendo o processo corporal, a gente vai elaborando a fala. E eu percebo que aqueles que se dispõem a experimentar uma vez e fazer assim, querem toda vez. Porque o resultado parece que realmente fica mais efetivo. Outro dia eu tive uma cliente que disse assim, hoje eu quero trabalhar dinheiro, mas eu quero que você faça alguma coisa no meu corpo com dinheiro. Eu falei, o que nós vamos fazer com dinheiro? Pensei, corpo, o que se requer aqui? Fica mais tempo nas barras de dinheiro. Fiz. E aí eu me lembrei do livro do Dr. Den, Como Tornar-se Dinheiro, né? E tem uma parte do livro que ele meio que faz um puxão de energia. Eu falei, peraí, vamos depois da sessão, vamos fazer. Porque o puxão de energia de Access, para mim, é como uma atividade de imaginação criativa da psicologia analítica. Quanto mais eu estudo Access, quanto mais eu estudo Jung, mais eu vejo ligação. Tanto que tem falas que dizem que é do Gary Douglas, e não, é do Jung. Quanto mais você resiste, aquilo que você resiste persiste. Isso não é do Gary, isso é de Jung. Né? E você vem um monte de lugar, o povo coloca ali, Gary Douglas. Não, isso é de Jung. Então, quanto mais tem, então as coisas estão muito próximas. Né? E a gente trabalhou, fez aquele processo, então, de imaginação ativa, ou de puxão de energia, ou de bola de energia, o que quer que seja. Na semana seguinte, ela veio e me disse assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida quanto no dia seguinte, depois da sessão. Uau, Foi incrível possível, o que né? acontece, ou o que aconteceu. Eu nunca tive, num dia, tanto dinheiro na minha vida. Paciente que não pagava tempo, ela é dentista, que não pagava, pagou tudo. Gente que fechou pacote de tratamento ortodôntico e pagou adiantado. Tipo assim, né? Nunca, então assim, as coisas acontecem, e eu sinto, é como se fosse assim, por que só elaborar a fala, trabalhar a fala, se você pode junto trabalhar o corpo? E o corpo, ele condensa muito dessas energias, porque o que a gente não fala, o corpo fica. Então, assim, aquilo que vem pela fala, e que de repente a pessoa não consegue ainda elaborar, tá ali no corpo, e com um processo de Access, seja barras ou qualquer outro processo corporal, vai fluir, vai liberar, vai deixar. Para mim faz muita diferença. Eu percebo assim nos clientes que se dispõem a fazer junto, nossa, o ganho é duplo. O ganho é duplo. Essa é a sensação que eu tenho. Pegar esse gancho que você falou aí da elaboração da fala, porque acho que é bem interessante a gente trazer um pouco disso, porque não é só elaborar a fala, né? Nessa nova maneira aí que a gente está trabalhando, né? É muito além, e a gente tem muito isso, né, na psicologia, de elaborar as coisas num processo, que não tem nada de errado. Só que a gente começa a perceber e a encontrar abertura para não ficar naquilo, que muitas vezes não vai criar mais além daquilo mesmo, além do mesmo, né?
que é de uma maneira muito prática, muito dinâmica, e por isso mais fácil e muitas vezes mais rápido, ir lá, liberar e a coisa fluir, e a pessoa seguir, sem precisar ficar elaborando, porque elaborando, o que que é, senão um pouco de ficar Remoendo, se né? enroscando na própria história, sem criar outras possibilidades de ir além daquilo, né? E muitas vezes a gente perde, os nossos clientes, pacientes perdem muito tempo, muitas sessões elaborando, que é isso, voltando naquilo, no emaranhado. E aí, com essa nova possibilidade que a gente está conversando aqui, né, que a gente está escolhendo pelas ferramentas de Axis, que talvez nem sejam as únicas que propiciem isso, que facilitem isso, mas com essas ferramentas a gente consegue sair desse enrosco, né? E assim, pá, explodir esse emaranhado e deixar fluir, liberar, e nesse sentido desfazer, sem nem precisar necessariamente saber a origem, né? Mas de uma maneira que é efetivo também. E isso cria mais possibilidades. Aí pode ser que alguém venha, mas mesmo que não admita, isso é uma ameaça, né, para a psicologia, imagina. E se não? E se for justamente criar mais possibilidade para a psicologia? O que mais que a gente pode criar nos nossos trabalhos, nas nossas sessões, ou seja, que vias aí de trabalhos a gente possa escolher, empresarial, escolar, clínico, não importa. Para além, né, dar assim um avanço, né, ir para um outro patamar de trabalho, de abertura, de contribuição, né? E outra coisa aí também que você falou, que sim, tem muitas coisas de Axis que não foram inventadas por Gary Douglas, né, pelo criador de Axis. Ele, na verdade, ele traz de uma maneira muito prática, muito simples, coisas que são muitas vezes não criadas, e não é que foi ele que criou ou acessou, que vem sim de outras filosofias, de outros pensadores, de outros trabalhos aí, inclusive da própria psicologia, né? Uhum. Eu também concordo que em Jung a gente consegue reconhecer muitas coisas ali, né? O quanto que ele também estava ali acessando um pouco disso tudo que hoje a gente tem aqui mais disponível. E acho que um dos méritos do Gerd Douglas é justamente trazer isso à tona, mas com muita facilidade, disponível para qualquer pessoa, né? Acessar, porque é para qualquer pessoa. Por quê? Porque já faz parte da gente, tá? Aqui tem a ver com o nosso ser, não precisa ter um diploma, não precisa ter um curso de 1000 anos, especialização, para dizer que eu posso falar disso, né? E isso isso não deprecia a psicologia. Na verdade, isso abre mesmo para mais e mais e mais, entende? Porque se a gente for pensar, a gente acaba se prendendo a títulos para poder dizer que a gente está fazendo um bom trabalho. E será que a gente precisa disso? Né? Para poder contribuir para criar mais nesse nosso planeta, com as outras pessoas, para a gente, para os outros, né? Eu acho que se Pode ser uma apega escolha. muito nos maus profissionais. E esses vai ter em qualquer área, em qualquer lugar, né? Eu lembro que teve há pouco tempo uma discussão sobre coaching, e que daí psicólogo não podia ser coach, não sei o que lá, e teve votação. Pensei comigo, cara, e se fosse o contrário, né? Como seria se todos os coaches fossem psicólogos, né? Porque ao invés de proibir que a gente tenha mais uma possibilidade, a gente não acessasse isso. Porque olha todo o conhecimento que você agrega. Conheço uma coach, mas ela era manicure. E ela fez o curso de coach, hoje ela é coach, mas ela era manicure. Então, o conhecimento de pessoas que ela tem foram naquelas 8 horas do curso de coach e que hoje ela vende curso de coach. Então, assim, interessante seria se ao invés de impedir que a gente fosse coach, pelo contrário, se estimulasse que os coaches tivessem
conhecimento, talvez não necessariamente uma formação, mas um conhecimento maior, né, da psique, por exemplo, né? E tudo isso é ponto E aí de dá medo, né? vista também, é ponto de vista, porque quem diz que um sabe mais que o outro, que um pode Exatamente. mais que o outro, é vaidade, isso não é o reino de nós, isso é o reino do eu, que não vai criar mais, né? Mesmo que pode criar ali momentaneamente dinheiro, isso não vai criar mais, porque está sendo ali, ó, pro ego, pro reino do eu, né? Então, quando a gente se abre sem esse julgamento de que quem é melhor que quem, inclusive de pensar mais profissionais, o que seria? Isso também é só um ponto de vista, né? Que a gente pode olhar de várias maneiras, né? Acho que a maior diferença é a consciência. Os profissionais que estão trabalhando em prol da consciência. E será que é a maioria? Isso para além da psicologia, em todas as profissões, né? Será que os profissionais realmente estão trabalhando em prol da consciência, né? A consciência, e o que é a consciência, né? Nesse sentido da presença, nesse sentido de ser vulnerável, de ser permissão, de ser a criação para mais possibilidades ali, para contribuir de verdade. E contribuir é uma palavrinha que talvez a gente também não tenha tanta clareza, porque não é o ajudar, não é o ser bom, não é o ser bonzinho. Contribuir é realmente a gente oferecer aquilo que se requer para aquelas pessoas, para, né, para aquele meio ali que a gente está oferecendo, em prol de criar mais para mais pessoas, né? Uma maneira para começar a pensar na consciência, né? Talvez a gente possa, num outro momento, fazer uma live até mais para falar disso, assim, né? Mas é um pouco disso que eu vejo, né? Acho que existe muita barreira de quem é que pode mais. E eu não estou aqui escolhendo essa briga de poder, sabe? E eu sei que tem muita gente, inclusive na psicologia, que também já está se abrindo para isso, né? Eu escolho aquilo que for trazer mais presença, mais possibilidade, mais escolhas de acordo com o que vibra para aqueles meus clientes, né? Saindo do certo do errado, saindo dos julgamentos, saindo dos padrões, né? De que tem que ter um determinado comportamento para poder ser uma pessoa do bem, ou para ser uma pessoa normal, ou isso ou aquilo, né? E por aí vai, né? Bom, a gente já está quase uma hora aqui conversando. A Irenice acabou de chegar, seja bem-vinda. A gente tem mais aqui uns 5, 10 minutinhos. Meus gatos ficam querendo entrar e sair toda hora. E vocês querem trazer alguma coisa antes da gente ir para os finalmente daqui do encontro de hoje? Alguma pergunta, sugestão até para a gente pensar em próximos? O que tem, de repente, pegado aí, né? O que está sendo mais complicado, mais difícil até, ou não, que talvez a gente possa trazer até para uma próxima conversa aqui. Você está falando, Ana Helena, mas o seu microfone está fechado. Eu acho que vocês duas poderiam dar umas dicas de como, por exemplo, iniciar com esse trabalho. De barras? Você falou que como você dá dicas de como fazer uma associar a psicologia e as barras. Uhum. A gente pode fazer um encontro para falar mais disso, mas assim, como eu falei, antes de tudo depende, né? Depende da sua, tudo depende de uma escolha, né? Uhum. Assim, por exemplo, você escolhe levar, né, por exemplo, as barras lá no seu CAPS. Aí é trazer perguntas sempre, né? Que primeiro passo eu posso dar aqui, né? E se abrir para isso. Então, tudo depende primeiro dessa escolha,
de estar nessa disponibilidade, nesta energia da escolha. E não tem, e sair do certo e do errado. E aí você vai percebendo, e aí o movimento ele vai acontecendo. Então, como eu comentei, uma possibilidade é você começar levando essa energia com você, a maneira de perceber as coisas, de que, como é isso? Saindo do julgamento, inclusive do julgamento de que aqui é difícil, né? Desfazendo esses pontos de vista. Como é que você vai fazer isso? Trazendo a ferramenta do interessante ponto de vista, por exemplo. Usando o enunciado aclarador, com você mesma. Então, a minha sugestão é, traga perguntas, se esse pode ser um caminho para você, de você começar a levar essa intenção, essa energia com você, a partir do momento em que você chega lá, e mais, né? Não é só no trabalho, é na vida. Então, acordou, dormiu, como é que você pode trazer isso tudo para você? Porque a gente só vai conseguir levar isso tudo que a gente está falando aqui, para os nossos clientes, quando isso tudo for parte da gente, né? Posso fazer enquanto eu estou exercitando isso comigo? Claro que pode. Então, quer dizer, eu não preciso estar pronta para pôr em prática. Eu vou exercitando, mas conforme você vai exercitando com você vai, ó, o pulo, você vai exercitando também com essas, com os clientes, né? Lá no seu ambiente de trabalho. Então, de repente, como funcionou para mim, né? É o que eu contei. Eu fui indo, percebendo as coisas já diferente. Aí eu fui trazendo perguntas e sem tocar no assunto de Axis, porque eu não estava ali para doutrinar ninguém, né? E não é disso que se trata. Então, essa pode ser uma maneira, mas isso funcionou para mim. Como é que pode funcionar para você? Oferecer para a equipe uma experiência com as barras? O que mais é possível? E comentando com as pessoas num café, o quanto você tem percebido dessa experiência com as barras. E aí não é sair contando para todo mundo, torta e direita, não necessariamente, mas aí percebendo como que as pessoas vão recebendo, né? Aquilo que eu falei, assim, é trazer a pergunta, o que vai criar mais aqui? Porque às vezes pode ser que falar mais disso vai criar mais barreira e mais ponto de vista pesado. Então, aí você vai perceber que não vai funcionar muito ficar falando. Mas, às vezes funciona com uma pessoa, aquilo abre espaço com uma pessoa, com outra não, com aquela assim um pouquinho. É exercitando, por isso não tem certo, não tem errado. Quem a Ana Helena pode ser para ser o convite de que as pessoas recebam, sem, às vezes, nem saberem que elas estão recebendo essa possibilidade, esse novo espaço. Entende o que eu estou querendo dizer ou eu estou falando muito abstrato? Mais ou menos, eu estou fazendo, já tenho feito algumas coisas. Ótimo, assim. Então, continue sendo você, né? E aí, traz lá no nosso grupo mais dúvidas, mas também experiências. Eu fiz assim, como é que vocês estão fazendo e tal. Porque acho que vai surgir de mais pessoas também, como cada uma está fazendo. Não para a gente precisar copiar e dizer, ela fez aquele jeito, deve ser certo, né? Porque olha só o que ela conseguiu. Não, é só para abrir mais, né? Que essa é a minha intenção. O que funciona para um pode não funcionar para o outro, exatamente, né? Exatamente. Depende de muitas coisas, né? Mas abre mais. Tem uma pergunta que eu gosto muito e eu faço sempre. Na verdade, é como pode ser mais fácil, leve e divertido tudo isso. Como pode ser mais fácil, leve e divertido levar a Axis para o CRAS, enfim, né? Qualquer coisa. Eu gosto muito dessa pergunta e, para mim, ela me dá muitas respostas. Vem muitas possibilidades. É uma boa pergunta aí para a Ana Helena também experimentar, né? Você trabalha em CRAS, Loriane? Não, eu trabalho em consultório. Não, nunca Só trabalhei. Consultório. Tá. É que sempre você falou, como eu achei que autônoma. também era. Tá.
Não, sempre como autônoma. Então aí a Ana Helena pode levar, por exemplo, essa pergunta para o CAPS, né? Experimenta, né? Só uma sugestão, assim. E na dúvida, vá para as perguntas básicas. Na dúvida, saia da dúvida, porque dúvida é implante, né? Implante. Mas assim, né? Achando que, não sei, né? Para não se emaranhar também, na dúvida, vá para as perguntas. Eu vou por muitas aspas no básicas, é só no sentido de que são as primeiras que a gente decora e aprende e funcionam. Quais são? O que mais pode ser possível aqui? O que mais é possível aqui? Já é. E que eu ainda não considerei? Ou a pergunta curta, o que mais é possível aqui? O que mais é possível aqui? Que eu passo e passo toda hora essa pergunta. E como pode melhorar? Se perceber um peso ali, seja vindo de você mesma, seja vindo de lá, como pode melhorar isso daqui? Né? Outro dia até minha mãe falando para mim, como pode melhorar, né? Olha que ótimo. Achei engraçado. Como pode melhorar? Olha só, ela trazendo para você. E aos poucos, conforme você vai... Aos poucos, modo de dizer, porque não precisa ser aos poucos, mas modo de dizer, né? Conforme você for exercitando, você vai, você mesma reconhecer mais perguntas, o momento que se requer energia de uma pergunta, de outra. Ela não precisa se preocupar com isso, né? Quando foi mesmo que você fez seu curso de barras, Ana Helena? O último foi agora... Mas o primeiro? O primeiro foi em 2019. Tá. E ficou bem engavetado mesmo. Ficou o quê? Bem engavetado. Então. Porque eu estou te perguntando só para trazer isso, assim. É uma questão de exercitar, né? Não importa quando fez, não é Mas eu essa acredito questão. sim que em 2020 que eu comecei a praticar mais, até mesmo com trocas. Então é isso que vai trazer para você isso de ser a ferramenta, como eu estava dizendo. É a prática, é sendo. Não é só falando. Por exemplo, não adianta nada eu criar o grupo de WhatsApp, abrir essas lives, né? Psicóloga falando, não sei o quê. Se eu não for isso tudo, uma hora isso cai por terra, né? Não, eu estou contando para vocês, realmente me pondo aqui na vulnerabilidade de contar o que tem funcionado para mim, né? Contei quase nada aqui, tem muita coisa ainda que dá para contar do que funcionou, do que não funcionou, do que ainda tenho experimentado para, né, melhorar ainda mais nesse sentido de trazer mais possibilidades, enfim, de várias criações que eu tenho feito, inclusive por conta de todos esses espaços que eu fui abrindo para mim, que vão para além da psicologia, inclusive, né? Mas o que da psicologia eu ainda carrego para olhar tudo isso, sabe? Então, para mim me expande muito, por isso que eu abro esses espaços assim, né? E realmente eu escolho trazer mais contribuição para mais psicólogos, e até digo psicólogos e terapeutas em geral, que lá no nosso grupo não tem só psicólogos, né? Mas para quem escolher aí nessa viés das terapias, né? Para a gente poder realmente sair das caixinhas, né? Sem precisar brigar com ninguém, com a própria psicologia, né? Mas estar também nessa permissão de receber julgamentos, de receber o que chegar, sabendo que nada vai me destruir na minha escolha, né? E aí, só para a gente encerrar aqui, para não avançar muito na hora, a Loriane trouxe isso, eu achei bem interessante, que pode ser inspirador, assim, né? Ela, num determinado momento da vida dela, ela escolheu entregar o CRP. Aquilo não estava criando mais na vida dela, né? E ela voltou depois. Então, ela deixou de criar, ela deixou, inclusive, de ser psicóloga
a partir das coisas que ela, que fazem sentido para ela, da verdade dela e do que ela escolhia, só porque ela entregou o CRP? Fica aí a perguntinha. Ela já está até respondendo com a cabeça, né? Não. Então, veja como é só um ponto de vista, né? A questão de ter títulos e... No começo eu até pensei assim, depois que eu comecei, fiz as barras, aí eu falei assim, gente, eu não sei se eu vou continuar sendo psicóloga. Aí minha facilitadora falou assim, de jeito nenhum, sério, você tem noção de qual contribuição que você pode ser sendo psicóloga? Enquanto for, nada a gente precisa definir. Nada. Isso. Nada. Inclusive, tem uma discussão, uma votação, né, porque você não pode ser considerado psicólogo se não tiver com o CRP ativo, né? Isso. E tá tendo uma discussão, não sei, até por causa do grupo da faculdade, tá todo mundo discutindo, enfim, que estão querendo tirar, que você não precisa mais ter o CRP ativo para poder se utilizar da prática da psicologia clínica. Tem toda uma discussão, né? Isso vai dar o que, né? O CRP só faz isso, ele só ganha porque na prática você não vê de fato alguma coisa, né? É só para tirar 500 nós por ano. Poxa, então. Enfim, né? Quando a gente sai aí dessas definições, a gente vai para outro lugar, né? De que o mais importante não são nem essas questões, o mais importante é realmente o trabalho que cada um faz naquilo que ele pode contribuir, usando da psicologia ou não, mas na consciência do que ele está escolhendo, né? É consciência mesmo, gente, é consciência. Estar ou não com CRP ativo ou não ativo, se denominar psicólogo, marceneiro, engenheiro, não importa o título, é o que vai criar mais. Então, Ana Helena, eu nem te diria de jeito nenhum, não jamais entregue seu CRP, e também não diria de jeito nenhum, continue para sempre com seu CRP. Eu só te digo assim, traga perguntas, sempre, porque isso funciona para mim. Vai criar mais para minha vida e para a vida de mais pessoas, eu ainda continuar com meu CRP ativo, né? E eu percebo que neste momento, sim, é para sempre? Não sei. De verdade, não sei. Até quando? Não sei. E não me importa agora. Me importa o que eu estou fazendo agora. Porque eu escolho por mais consciência para mim, para mais pessoas, né? Que não é a consciência lá das definições também da psicologia, né? Vão para muito, dependendo da linha teórica, vai muito para além, né? Você vai mandar o endereço do Instagram no grupo? O meu Instagram, eu ponho lá no grupo também, mas é @criandoasas.simone. Muito simples. E o link do YouTube eu ponho lá também, que é onde tem os vídeos onde eu coloco essas gravações de lives aqui. E para quem for assistir depois esse vídeo, né, porque eu estou gravando e vou disponibilizar lá no YouTube, eu vou deixar a descrição desses links para quem quiser, inclusive, acessar o grupo de WhatsApp, onde a gente tem ali um espaço também para trocar mais. E vou deixar também o link do enunciado aclarador, que a Loriane mencionou, aí para quem assistir esse vídeo depois se interessar, que é um vídeo aberto com o co-criador de Access Consciousness, que vai contar um pouco mais sobre o que é esse enunciado aí, das palavrinhas mágicas que ela falou, né? Que não vem ao caso a gente trazer aqui, e nem tem uma recomendação de trazer, porque às vezes foge um pouco, né, do propósito. E é isso, gente. Então, vou finalizar aqui. Muito, muito grata mesmo por vocês terem escolhido aqui essa quarta-feira à noite. Fazer essa troca, né, de papo aqui tão bacana, expansivo, para a gente perceber realmente mais e mais e mais, né? E se vocês tiverem sugestão de algum tema aí que a gente possa trazer para abrir mais, né, mais ideias e perceber diferente, temas que são, de repente, da própria psicologia, que a gente pode trazer aí,
por esse olhar de uma nova perspectiva, ou algum assunto que está, né, ali um nozinho para vocês, na prática entre psicologia e ferramentas de Axis, sei lá. Vocês podem trazer lá no grupo, tá? E questões pontuais também. As pessoas não costumam trazer muito lá, mas é um grupo aberto para isso. E quando trazem, sempre eu percebo que tem uma contribuição bem bacana, assim, né? E muitas vezes acaba gerando mais uma live também, onde eu particularmente acho gostoso, né, da gente poder abrir essas conversas e sempre criar mais, assim, tá bom? E é isso, né? Dia 17 eu vou dar um curso de barras aqui em São Paulo, então se vocês quiserem repetir, né? A Ana Helena já fez os 3 aí, mas se souberem de alguém também que se interesse, seja da psicologia ou fora da psicologia, que vai ser um curso aí agora no final da minha gravidez, que eu tô aqui grávida, não dá para ver daí, mas eu tô grávida, bem no finalzinho, e aí eu vou dar esse curso e depois ainda não sei quando que eu vou conseguir aí a agenda de novo para, né, abrir de novo. Então, se vocês souberem de alguém que se interesse para abrir tudo isso mais e mais, de repente alguém que esteja interessado também, né, em acessar mais de tudo isso que a gente está falando, que vocês levam por aí. E é isso aí. E sempre eu tenho convites lá no grupo para trazer também a respeito de alguns workshops, leituras de livros também interessantes que acrescentam para a gente enquanto psicóloga ou independente de ser psicólogas, né? Tem livro da psicologia pragmática que eu sempre trago ali, ou um workshop, uma leitura, que é bem bacana também. Então fica o convite para vocês e estarem presentes lá no grupo para poderem receber também. Tá bom? Então, obrigada, boa noite. Obrigada e a a gente se vocês. fala. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau.